6h23, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Cerca de 1 milhão de pessoas devem ser vacinadas aqui no estado até o dia 1º de junho. Esse ano, a vacina deve atuar contra 3 tipos de vírus influenza. O tipo A das variações H1N1, H3N2 e influenza B. Entre o público-alvo estão crianças a partir de 6 meses de vida e menores de 5 anos de idade e adultos acima de 60 anos. Esse público é determinado a partir de estudos que comprovam a maior vulnerabilidade à doença. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, 66 pessoas morreram no Brasil em decorrência da gripe. Esse ano, 33 óbitos já foram registrados. Para dar mais detalhes sobre esses vírus e a importância da vacinação, a gente recebe aqui no estúdio o diretor e presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Excelente dia. Bom dia a todos. Quando a gente fala em gripe, é comum pensar em um vírus não tão grave, uma doença comum que a gente tem várias vezes na vida. Mas é importante salientar que a gripe pode levar à morte. Exatamente, né? Esses quadros gripais, eles são determinados por uma variedade muito grande de vírus e exatamente dentro dessa variedade existem alguns que têm a probabilidade de determinar quadros graves e determinar óbitos até. Então, exatamente, a vacina, ela vem como uma arma importante para combater esses vírus, principalmente aqueles que determinam quadros graves, determinam o óbito. Me chamou a atenção os números aqui relacionados a óbitos, né? No ano passado foram 66, a gente está ainda em abril e já tem 33, metade de tudo que foi registrado, e a campanha está começando agora. Então, é um número relativamente alto, né? Exatamente, é um número muito alto, né, que a gente realmente tem que se preocupar, né, à medida que há uma ocorrência de casos graves, de óbitos. Felizmente, aqui no estado do Amazonas e Manaus em particular, nós não temos a ocorrência de nenhum óbito esse ano com relação a esses vírus. No entretanto, nós sabemos que com a mobilidade populacional você pode ter, digamos, a introdução, né, o reforço desses vírus aqui na capital e, consequentemente, nós temos aí também uma situação de surto até, né, de gripe, principalmente decorrente daqueles vírus mais agressivos, como é o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Por onde eu ando, ultimamente, tem alguém espirrando, com os olhos vermelhos, lagrimando, reclamando de gripe. Tá, em todos os lugares, muita gente já gripou. A nossa vacina, ela acaba seguindo o calendário nacional de vacinação, que é diferente, né? Por causa das nossas questões de clima, acaba sendo diferente. A gente acaba saindo no prejuízo, apesar de ter uma imunização gratuita na rede pública, né? A nossa vacina, na realidade, ela é extemporânea até, né? Nós deveríamos estar vacinando contra a gripe final de novembro, início de dezembro, porque é quando começa o nosso inverno, né? Consequentemente, esse é o período propício para a transmissão da gripe, que é uma doença que se transmite pessoa a pessoa, através do falar, através do tossir, espirrar, né? Então, nós deveríamos ter a vacinação nesse período. No entanto, como é uma vacinação nacional, nós vamos iniciar também essa vacinação a partir agora do mês de abril, seguindo-se até o dia 1º de junho. Quem é que pode tomar a vacina dentro da campanha? A vacina hoje ela ampliou muito a questão do seu público-alvo, né? Nós lembramos que inicialmente era só a população de idosos, né, acima de 60 anos, e vale ressaltar que diminuiu muito a mortalidade e as complicações nesses grupos, mas também inserido a questão das crianças menores de 5 anos, de 6 meses a menores de 5 anos, né, a pessoas com comorbidades, ou seja, aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, outras doenças pulmonares, né, elas realmente estão inseridas nesse contexto. Grávidas, que também foi um público
Grávida, então, pode tomar vacina? Grávida pode tomar a vacina e depois, após o parto, né, aquelas grávidas que estão até 45 dias após o parto, né? População privada de liberdade, a população indígena, né? Então, o público é bem amplo, né? É muito amplo. Agora, e professores agora, né? Professores também, funcionários do setor de saúde. Exato. Agora, no caso da pessoa que tem algum tipo de doença, ela precisa ter uma comprovação de que tem essa doença crônica para tomar vacina? Não há necessidade de comprovação que tem doença crônica, né? O hipertenso pode ir lá, chegar, o asmático também, né? Não há nenhuma necessidade de comprovação. Para tomar vacina, basta se dirigir a uma unidade ou precisa apresentar algum tipo de comprovante de endereço ou carteirinha de vacinação? Como é que funciona na prática? Não há necessidade de carteira de vacinação, até porque é uma vacina de campanha, você recebe o seu comprovante, né? Consequentemente, não há necessidade de você comprovar se já tomou ou não. Vale ressaltar que a vacina, a validade dela é em torno de 8 a 12 meses. Então, todo ano tem que tomar? Então, todo ano há necessidade de tomar, até porque mudam os vírus, né, que compõem essa vacina. Então, há essa necessidade de vacinação anual. Tem gente que tem medo da vacina, né? Diz que tomou, ou que ouviu falar de alguém que tomou e que essa pessoa acabou piorando, ou gripou. Qual é o que tem de mito, o que tem de verdade nessa relação da vacina com a gripe? Como já mencionamos aqui, a vacina ela é composta por 3 vírus somente, né? São exatamente aqueles vírus que têm uma probabilidade maior de complicação e de óbito, de levar a isso, né? Então, ele não protege contra as outras variantes ou os outros vírus que podem também determinar um quadro clínico de síndrome gripal, né? Então, protege contra esses. Eu posso ter uma gripe com outro tipo de vírus respiratório, eu posso tomar a vacina e já está no período de incubação de uma gripe então, e o quadro abrir. Se já tiver com esse período de incubação, tomando a vacina, é natural que A ela vacina não acabe protege. aparecendo. Já está contaminada. A vacina não protege essas pessoas. Tem alguma contraindicação? Quem não pode tomar? Olha, a contraindicação dessa vacina é mínima, principalmente aquelas pessoas, por exemplo, com doenças agudas, febris, né? Deixar passar esse período e vacinar depois, né? A questão também dos imunodeprimidos, que merecem uma avaliação para que realmente possa se vacinar, e aquelas pessoas que têm reação a produtos de ovo, né? Alergia ao ovo, né? Alergia ao ovo. Então, é muito restrito. Agora, quem não está dentro do público-alvo e quer se imunizar, qual é a alternativa? Ano passado, a vacina chegou a ser estendida para todo mundo, né? Quando sobraram algumas doses. Houve um período que acabou se estendendo para toda a população poder ter essa imunização, né? O procedimento tem sido esse, né? Nós temos que cumprir uma meta, que é exatamente a vacinação em cima desses grupos de risco, e à medida que há, digamos, sobra de vacina, nós estendemos para o restante da população. Mas de imediato, né, nós temos que cumprir também essa meta em cima do nosso público-alvo para exatamente proteger aqueles que têm maior necessidade de serem protegidos. Quem quiser também garantir a imunização na rede particular, a vacina também é comercializada. Exato. Né? Então dá para adiantar isso, se não quiser esperar para saber se vai sobrar ou não a vacina para atingir todos os públicos. Agora, existem outras formas da gente poder se proteger, se prevenir dessa gripe que está circulando na cidade? Existe, eu acho que existe formas, né, maneiras simples de proteção. A questão do próprio lavar as mãos, né, utilizar o álcool gel, né, ela realmente é uma proteção importante, até porque esses vírus ficam impregnados na nossa mão, né, principalmente aquele indivíduo doente, e vai passando para a mão, né, de outras pessoas. Então, o lavar as mãos realmente é uma medida extremamente efetiva, né? Aquelas pessoas com o quadro gripal já evitar ir para ambientes que tem muita aglomeração, porque há a possibilidade realmente de passar o vírus para outras pessoas, ao tossir, espirrar, né? Usar
um anteparo, seja um lenço, principalmente lenço descartável, e assim realmente se evita a propagação e a difusão do vírus da gripe. A vacinação vai acontecer nas unidades básicas de saúde. Existem algumas unidades que funcionam em horário estendido, então se você trabalha o dia todo, não tem desculpa, porque dá para ir à noite em algumas unidades básicas de saúde para garantir essa imunização. Agora eu vou aproveitar a sua visita aqui, né? Porque além da campanha que começa hoje da gripe, a gente tem uma campanha em andamento, que é a campanha de imunização contra o sarampo, uma doença que voltou a circular no norte do país e já existem alguns casos confirmados, muitos casos sob suspeita. A campanha continua em andamento também nas unidades básicas de saúde. Eu acho que bem lembrado, né? Eu acho que nós temos aí uma campanha na capital, que é a campanha contra o sarampo, né? Essa questão da vacinação, que ainda não terminou, ainda está em curso. Consequentemente, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu adiar o início da campanha contra a gripe, né? A gente não tem ainda uma data definida, mas a prioridade hoje na capital é exatamente vacinar contra o sarampo, que é uma doença que há 18 anos nós não tínhamos confirmação de nenhum caso, né? Infelizmente, o vírus foi reintroduzido e, consequentemente, a ocorrência de casos em todas as áreas da capital. E o sarampo, que antes era uma doença conhecida por ser uma doença da criança, que a imunização era apenas para crianças de 12 meses e 15 meses, agora está estendido para toda a população, né? Exato, né? Nós temos aí essa característica que é diferente, né? Antigamente, quem tinha sarampo, né, era a criança pequena, era uma doença considerada própria da infância, ou comum da infância. Hoje não é mais, né? Isso pela a ausência de circulação viral, né, nós temos hoje também o sarampo acometendo os adultos jovens, né? Então, essa hoje é a nossa realidade. Outra situação que preocupou na semana passada foi um caso de meningite registrado num adolescente, né, numa universidade aqui de Manaus, e houve uma preocupação de que a circulação da bactéria estivesse grande naquela área. Houve uma espécie de efeito sentinela ali, de proteção para as pessoas que tiveram contato com esse rapaz e também com a família dele. Qual a situação hoje relacionada a essa doença? Acho que a primeira coisa é que nós estamos realmente num período propício de transmissão da doença meningocócica, né? Que é exatamente o meningococo essa bactéria que determina quadro de meningite, tem possibilidade de transmissão pessoa a pessoa, né? Então, ocorreram esse caso, na realidade é o segundo caso. Esse ano. Esse ano é uma doença também de transmissão pessoa a pessoa, então esse período é extremamente propício para isso, né? Nós temos que realmente ficar alerta no sentido de verificar casos, fazer uma investigação, o que foi feita nesse caso, uma investigação, verificar exatamente as pessoas que tiveram contato mais íntimo e prolongado, né, com esse doente, e fazer o que nós chamamos de quimiprofilaxia, que nada mais é que a administração de antibiótico no sentido de evitar a progressão da bactéria nessas pessoas que tiveram contato. Agora, volto a frisar, tem que ser um contato íntimo e prolongado. O meningococo não tem uma capacidade de sobrevivência no meio ambiente, ele realmente morre logo. Então, por exemplo, não há necessidade de fechar a escola, fechar qualquer outro ambiente, muito pelo contrário, tem que abrir a escola, deixar o ar entrar, porque a bactéria realmente não resiste ao oxigênio. Não resiste ao oxigênio e à temperatura principalmente. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Obrigado também. Recebi hoje Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS. E agora a gente muda de assunto porque a Justiça do Trabalho começa a agendar audiências da 4ª semana de conciliação, que deve ocorrer entre os dias 21 e 25 de maio. O objetivo é dar celeridade no julgamento de processos que se aglomeram nos tribunais trabalhistas. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, como é que faz no caso de ter um processo na Justiça do Trabalho e quiser conciliar?
Então, Adriane, tanto a parte, o trabalhador, o patrão, quanto o trabalhador vai precisar acessar a internet para poder se inscrever. Primeiro, o processo entre os dois tem que estar quase na no caso, no acordo ali, na conciliação. Mas, se de acordo vocês não tiverem ali um acordo já pré-conciliado, vocês aí vão precisar passar por um outro processo. Mas se tiver quase tudo ok, já se inscreve no site www.trt11.jus.br, marca uma hora e dos dias 21 ao dia 25 de maio você pode fazer a sua audiência. No dia 25, que no caso vai ser o dia D, vocês podem, no caso, tanto patrões quanto empregados, ir até a sede do TRT para poder realizar atendimentos, assim, na hora. Mas, como eu disse no começo, é preciso que o patrão e o empregado já tenham ali feito um acordo pré-conciliado, ali de boca a boca, para depois, né, seja feito no papel. Agora, há também as pessoas que realizaram as inscrições e que tenham ali algum tipo de dúvida, pode acessar o site do TRT. Se você tiver alguma dúvida, se puder levar algum representante ou algum advogado, alguma pessoa no seu lugar, já como existem muitos processos trabalhistas relacionados à saúde, que no caso o empregado não pode sair de casa, precisa levar um representante, pode ser o filho, ou então o enteado, o sobrinho, enfim. E precisa de uma procuração, precisa de um advogado, enfim. Então precisa ali, se já for fazer o acordo trabalhista, é bom também ter essas informações que estão todas no site. A partir do dia 21 até o dia 25, essas audiências serão realizadas e as inscrições, vale lembrar que acabam antes, acabam no dia 11 de maio. Então é bom as pessoas correrem, principalmente aquelas que já têm, né, um acordo com os trabalhos que foram ali empregadas e que agora seguem com as suas restituições e também os dinheiros, né, o dinheiro que você vai receber da sua empresa. Muito bom, então, você realizar logo, né, um acordo para que não haja, né, uma morosidade, logo para evitar uma demora no processo, Adriane, porque muitas vezes esses processos trabalhistas demoram bastante. Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. É importante que você de casa que tem esse processo agende para conseguir o atendimento, porque na hora não dá para você simplesmente chegar lá e tentar conciliar, né? As partes precisam estar interessadas em resolver isso o quanto antes para não deixar o problema se arrastando na justiça. E Manaus recebeu mais um pré-candidato à presidência da República. Dessa vez foi a deputada do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Manuela Dávila participou de um seminário na Universidade Federal do Amazonas. Em discussão, os desafios para uma Amazônia sustentável. Ela defendeu o polo industrial de Manaus, investimentos em ciência e tecnologia e a liberação da BR-319. Mas é também preciso pensar em algo que o Brasil investiu muito pouco ao longo da sua história, que são as hidrovias, e nessa região, com essa dimensão territorial tão gigantesca, ocupando uma parte tão importante do Brasil, também pensar na questão da infraestrutura aérea, né? A pré-candidata pelo PCdoB nasceu em Porto Alegre. Foi vereadora, deputada federal e hoje é deputada estadual no Rio Grande do Sul. É a primeira vez desde a redemocratização do país que o Partido Comunista decide lançar um nome na disputa pelo Palácio do Planalto. A agenda da pré-candidata à presidência da República em Manaus incluiu também uma visita à redação do portal A Crítica, um ato político com partidos aliados na Assembleia Legislativa e um passeio pelo Encontro das Águas. E a pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, do Rede de Solidariedade, e também esteve aqui em Manaus nesse fim de semana. Ela veio fazer o lançamento da candidatura dela e dos pré-candidatos do partido no Amazonas. O primeiro compromisso de Marina Silva foi uma visita ao jornal A Crítica. A ex-senadora e pré-candidata a presidente da República seguiu depois para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde foi recebida por militantes e lideranças populares. Aqui no Amazonas, a rede vai lançar as pré-candidaturas do deputado estadual Luiz Castro ao Senado e de Júnior Brasil ao governo do estado. Marina Silva também falou sobre a reforma trabalhista e a BR-319. Tem muita gente que gosta de ganhar voto às custas da BR. É por isso que faz 10 anos, talvez, que eu saí do ministério
E eles continuam fazendo o mesmo discurso. É porque isso rende muito voto. Tem muita gente que já se reelegeu por causa dessa estrada. Não é uma vez, não, é 2, 3 e já estão aí para tentar se eleger de novo. E agora nós vamos ao vivo para a nossa interação com a FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli, da 93.1. O Cleiton está por lá. Olá, bom dia, Cleiton. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Bom começo de semana para você. Pra Vamos nós. falar de uma pessoa que também deve ter um bom começo de semana, Valdívia Alencar, né? Isso porque a ex-secretária de Infraestrutura que foi presa na semana passada deve deixar a prisão hoje. Por qual motivo, Cleiton? Olha, o juiz da 4ª Vara Criminal, que é o Glenn Hudson Paulain Machado, entendeu que não tem por que ela continuar presa. O Ministério Público do Amazonas fez um pedido de prorrogação da prisão dela, né, por mais 5 dias, mas o juiz entendeu que não tem justificativa para ela permanecer presa. Inclusive, o Ministério Público do Amazonas justificou que a intimidação de testemunhas do processo e também a participação em um leilão de imóveis em um condomínio, né? E por isso ela estaria então condicionada a permanecer presa, né? Mas o juiz entendeu que isso não justifica, não são motivos suficientes para que ela permaneça presa. Então, vence hoje, né, a prisão temporária dela, lembrando que a prisão temporária ela é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, né, não é a preventiva, que dura aí 30 dias e depois pode ser estendida por mais 30. Então, ela deve sair da cadeia hoje. A gente está aguardando ainda para verificar como deve ser esse trâmite aí. Inclusive, o mesmo pedido, né, o mesmo juiz também avaliou o pedido de revogação, o pedido de extinção dessa prisão dela, da defesa da ex-secretária Valdívia Alencar, mas ele também negou. Já estava terminando mesmo, né, o período de prisão temporária dela, manteve ela presa. Valdívia, então, fica à disposição do Ministério Público para esclarecimentos e o juiz, inclusive, num próprio despacho dele, diz que não tinha motivos dela permanecer presa, até porque não estava atrapalhando o curso do processo ali, estava tudo caminhando devidamente como deveria, então deixou que ela fosse solta. Agora, para quem não acompanhou o caso, Valdívia Alencar foi secretária de Infraestrutura durante vários governos, durante vários anos aqui no Amazonas, e ela é acusada de enriquecimento ilícito, de se favorecer de licitações, se favorecer pessoalmente de licitações públicas, né? Foi durante a gestão dela que foi realizada ali a construção da Ponte Rio Negro, da Arena da Amazônia, duplicação de AM. E tem um detalhe aí que chamou muita atenção do Ministério Público, inclusive era destaque no jornal A Crítica desse fim de semana, que era como ela ostentava essa riqueza e luxo na internet, né, nas próprias redes sociais que ela mantinha. E aí era algo que não fazia relação com o salário que recebia. Ela recebia um salário de 13.500 durante esse período todo e conseguiu juntar um patrimônio de mais de 12 milhões de reais. Que aí foi o que levantou toda a suspeita. Alguns imóveis, inclusive, devem ser leiloados para que esse dinheiro volte aos cofres públicos. E o fato dela ganhar liberdade hoje, pelo juiz não entender que ela precisa ser mantida ainda nessa prisão temporária, não significa que é algo definitivo, né? Exato. Cleiton, ela vai continuar respondendo o processo que é oriundo dessa investigação. Exatamente. O Ministério Público aguardava aí, com essa prisão, né, que a Valdívia Alencar aceitasse uma delação premiada. Até então não se tem sinalização dela para isso, até porque Valdívia Alencar sabe bastante, sabe muito, como você bem falou aí, ela passou por 3 governos, passou por Eduardo Braga, passou por Omar Aziz e passou também por José Melo. Então é uma secretária que entende muito da infraestrutura do estado do Amazonas, entende também bastante sobre os contratos que foram firmados ao longo desses 3 governos, tem muita informação e agora é saber o que ela vai fazer.
Vamos dizer que a Valdívia foi em algumas festas ou promoveu algumas festas e que várias pessoas que participaram não gostariam que isso fosse revelado, né? Então, agora, se ela topa uma delação premiada, se de acordo com... se a defesa dela aceita esse processo ou até oferece, de repente, uma delação, muita gente que foi nessa festa de corrupção pode ali tá agora, né, já com barba de molho, já está muito preocupado, né, porque a gente viu no processo do Lava Jato que à medida que um foi caindo, os outros todos foram caindo também, né, ele foi entregando um foi entregando o outro nesses processos de delação e aí foi assim que a Polícia Federal conseguiu ter mais provas e substância ali de toda a denúncia que foi apresentada, né, a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque a Valdívia Alencar ganha liberdade hoje, mas quem continua preso é o delegado Gustavo Sotero, que é acusado de assassinato, né? Está preso já há um tempo e continua. A juíza Misa Thelma, do Tribunal do Júri, não aceitou o pedido de liberdade feito pela defesa dele, né? A defesa disse que ele tem emprego lícito, que ele tem bons antecedentes criminais, segundo a defesa dele, é réu primário, é pai de família, é uma pessoa íntegra, de acordo com a defesa, tá? Esse foi o documento apresentado pelos advogados do Gustavo Sotero. Já a juíza Mirza Thelma diz que não, ele é de alta periculosidade e oferece tem grave conduta, né? Então, por isso, ela resolveu permanecer com ele preso. Vale lembrar aqui que o Gustavo Sotero, né, delegado de polícia, acusado de assassinar o advogado Justus, né, o Wilson Justo, filho, no Porão do Alemão, isso no ano passado, em 25 de novembro do ano passado, e também feriu algumas outras pessoas. A juíza, Mirza Thelma, inclusive, afirma que, por conta da conduta dele, né, que não deu ali não deu a oportunidade, né, do advogado se defender, que ele deve permanecer preso. O Ministério Público do Estado do Amazonas também foi desfavorável à soltura do delegado Sotero. Ok, Cleiton, muito obrigada pela participação, um excelente dia para você, bom começo de semana para todo mundo aí na rádio e para os ouvintes da 93.1. Estamos aí, bom dia. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. E agora a gente fala de oportunidade para os estudantes de Direito. A Defensoria Pública vai selecionar 38 estagiários. E quem traz os detalhes para a gente é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Como é que vai ocorrer a seleção desses candidatos? Conta para a gente. Então, Adriane, também pela internet. Tudo online. Você vai no site da Defensoria Pública e em seguida faz a inscrição gratuitamente. Começa hoje, vai até sexta-feira, mas se limita a apenas 150 inscrições. Então, as pessoas que estão aí assistindo a gente, que são estudantes de Direito e querem essa oportunidade, não é preciso correr não, é preciso voar. Então, é muito importante que logo realizem a inscrição para poder realizar a prova que acontece no dia 27 de maio. Quem também vai realizar, além dos estudantes de Direito, claro, que vão realizar as provas, principalmente aqueles que são dos períodos menores, segundo, terceiro, até quinto período. Essas pessoas que conseguirem as vagas vão receber uma bolsa auxílio de R$ 779 e auxílio transporte no valor de R$ 167,20. A prova, como eu disse, vai ser dia 27, das 8 da manhã até às 12 horas. Logo às 15 horas, depois da prova, já vai ter o anúncio do gabarito e aí em seguida os alunos selecionados vão ser aí 38 vagas, sendo 18 para início imediato e 20 para o registro ali, o cadastro de reservas da Defensoria Pública do Estado. Vale lembrar que a DPE, né, a Defensoria Pública, é a questão ali, é o órgão que defende as pessoas que não têm recursos para poder pagar um advogado particular. Então, muita gente que trabalhar, principalmente os estudantes de Direito, vão conhecer na pele a vida de algumas pessoas que passam tantas injustiças, pessoas que também ali têm alguns direitos que não são dados a eles. Enfim, vários casos que eu tenho certeza que quem passar pela experiência do DPE
vai com certeza saber o que essas pessoas realmente passam, né? Como a gente sabe também quem é da reportagem. Enfim, a inscrição vai até o dia 27, na sexta-feira, e as inscrições são gratuitas, aproveita, corre lá. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E a gente continua falando de oportunidade, agora vamos falar do Cine Manaus, que tem hoje pelo menos 20 vagas de emprego. A maioria delas é para a área de saúde e quem traz os detalhes sobre essas oportunidades é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. A segunda-feira chuvosa começou bem para quem tem formação na área de saúde, não é mesmo? As vagas são para que áreas específicas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Adriane, são vagas realmente voltadas para a área hospitalar, mas nem todas são assim específicas, não, viu? Tem vaga, por exemplo, para enfermeiro intensivista, que é para quem tem aquela formação de enfermagem. Agora, o Cine não foi muito claro se é preciso ter o curso completo de enfermagem, né, o curso superior, ou se é preciso apenas aquele curso técnico de enfermagem, né? Por isso é preciso procurar informação para você saber corretamente o que é necessário para você entrar nessa vaga. Agora, na área hospitalar, não tem vaga apenas para quem trabalha com saúde não, viu, Adriane? Da área hospitalar também tem vaga para recepcionista, tem vaga para jardineiro, tem vaga para copeiro e tem vaga para artífice de serviços gerais. Se você não tem nenhum tipo de experiência dentro de um hospital ou dentro de uma instituição de saúde, não desanime, porque também tem vaga que não tem a ver com essa área hospitalar, né? É o caso, por exemplo, do auxiliar de limpeza. Essa vaga já é um pouquinho específica para quem tem experiência na indústria, e a gente sabe que as indústrias, elas são um pouco mais, digamos assim, exigentes na hora de contratar os seus funcionários, né? Mas tem também vaga para consultor de vendas. E no caso das pessoas com deficiência, tem 2 vagas que foram abertas também pelo Cine Manaus, que é o consultor de vendas e o operador de caixa. Agora, Adriane, essas vagas que eu falei aqui são 20 vagas no total, né? Algumas delas têm mais de uma vaga que você pode entrar, né? É mais de um cargo, digamos assim, é mais de uma empresa que está contratando para essas vagas. Elas estão disponíveis em 2 unidades do Cine muito específicas. Na unidade do Cine do T4, na Avenida Camapuã, e na unidade do Cine da Rua Afonso Pena, número 38. Então, é muito importante também, se você puder, se der tempo, entrar no site, pesquisar para saber exatamente em que Cine você deve entregar o seu currículo. Como sempre, a gente está falando das vagas do Cine aqui, eu vou aproveitar para lembrar a documentação necessária. É preciso você levar o seu currículo, um currículo atualizado, principalmente um currículo que tenha telefone de contato, né? Que permita que o Cine ou a empresa entre em contato com você enquanto candidato com muita facilidade, até para você não perder essa vaga. É preciso levar também RG, CPF, certificado de reservista, todos os certificados de experiência ou de escolaridade que você tiver, né? Tanto de ensino médio, se você tiver concluído o ensino médio, quanto os ensinos técnicos ou ensino superior, no caso dessa vaga aí de enfermeiro. E no caso das pessoas com deficiência, é preciso levar também o laudo que atesta qual é o tipo de deficiência que a pessoa tem. Uma coisa também muito importante, que a gente sempre faz questão de lembrar, né, para as pessoas, é que é preciso levar a carteira de trabalho, porque na carteira de trabalho, muitas vezes é onde está a comprovação da experiência, a comprovação de que aquela pessoa já trabalhou naquele cargo específico e, portanto, sabe muito bem como ocupar essa vaga aí no mercado de trabalho. Então, corre lá, são 2 unidades do Cine, Adriane, o atendimento começa às 8 e vai até às 2 da tarde. Tá certo, Thea, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E agora são 6h57. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Operação Faça prende policiais civis. Um delegado e 3 agentes foram presos suspeitos de assassinar o amazonense policial rodoviário federal Ivo Seixas no início desse mês. As investigações comprovaram que a versão dos acusados de que a vítima portava drogas é falsa e foi forjada pelos policiais. Todos eles já respondiam processos por outros crimes e estão afastados. Ex-secretária de Estado Valdívia Alencar pode ser solta hoje. Isso porque o prazo da prisão temporária encerrou ontem e o juiz Glenn Hudson Paulaim Machado, da 4ª Vara Criminal, negou o pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas para prorrogar por mais 5 dias a prisão. Valdívia é acusada de desviar milhões e fraudar licitações para obter vantagens pessoais.
Ex-subsecretária de Educação do Amazonas, Ruth Prestes, morre em São Paulo. Aos 88 anos, a professora Doçura, como era conhecida, teve insuficiência cardíaca e faleceu no sábado. Amigos e familiares se reuniram no Palácio Rio Negro, em Manaus, para a despedida. A educadora nasceu em Parintins e traçou uma longa jornada na educação amazonense. E já a gente volta com as notícias do esporte. Times amazonenses estreiam com vitória na Série D. E no quadro A Vaga é Sua, os desafios da profissão de piloto automobilístico. É um instante só, não saia daí.